relatores, justamente no intuito de fortalecermos a cada dia, a cada semana, o papel de cada área que nós fizemos o esforço para criar dentro do requerimento de instauração da CPI, para que esses subrelatores possam realmente aprofundar o seu trabalho de investigação nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos agora aos autores dos requerimentos de convocação do senhor Sérgio Gabrielli. O primeiro requerimento é do senhor Carlos Sampaio. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor Gabrielli, Vossa Senhoria presidiu a Petrobras e, portanto, sabe que as diretorias são cargos em comissão. São demissíveis a qualquer momento. E existe 2 brocardos latinos que diz o seguinte: quem indica tem culpa em vigilando e em elegendo. Quem indica tem culpa em vigiar e tem culpa ao elegê-lo. Vossa Senhoria disse aqui textualmente hoje que a indicação de diretores é uma questão de governo e não da Petrobras. Estou certo? Então, se erros existiram por parte dos diretores que estão envolvidos na Operação Lava Jato em crime de lavagem de dinheiro, de corrupção e outros tantos, para mim fica muito claro que a responsabilidade é de quem indicou o presidente Lula e presidente Dilma, e não de Vossa Senhoria. Estou claro? Fui claro no meu raciocínio? O senhor tem que levar, Vossa Excelência, eu acho que tem que levar o raciocínio no limite. Porque, na verdade, o limite é muito simples. Vossa Senhoria não indicou. Não. Vossa Senhoria disse hoje que é uma questão de governo. Não, eu sei disso. Não recebo uma pergunta, é uma afirmação. Se Vossa Excelência diz que é uma questão de governo, diretoria da Petrobras, quem responde para a indicação é o governo, ponto final. A afirmação feita não é indagação a Vossa Senhoria. Passo às indagações. Segundo a Comissão Interna da Petrobras, Vossa Senhoria autorizou o jurídico internacional da Petrobras a entrar em processo arbitral contra a Astra em 19/6/2008, sem o conhecimento da diretoria executiva e do Conselho de Administração. A pergunta que faço: Vossa Senhoria assim agiu porque achou que poderia agir ou agiu por desconhecimento? Em primeiro lugar, me parece que Passadina não está envolvida nessa CPI. Então, portanto, é um tema que eu poderia me recusar a responder. Não está. É óbvio que não poderia. Não vou me recusar a responder. A pergunta é muito objetiva. Eu não vou me recusar a responder, não. Eu quero afirmar porque, em respeito à legislação, a CPI não inclui Passadina. Portanto, não é objeto dessa CPI, que foi objeto de 2 CPIs no ano passado. Presidente, eu peço. Mas eu vou responder. Não, é porque eu faço uma pergunta objetiva. Se ele fizer divagações em cada uma delas, eu peço que seja descontado o tempo. É uma pergunta muito objetiva. Vossa Excelência autorizou? Vossa Senhoria autorizou? Autorizou ou não autorizou? Eu vou responder, Vossa Excelência, me permita. Nós levamos de 2007 a 2008, durante 2 anos, basicamente 1 ano e meio, até junho de 2008, discutindo a dissolução da nossa sociedade com a Astra. A diretoria discutiu isso cotidianamente. Presidente, então, eu peço a intervenção de Vossa Senhoria. Então, portanto, a resposta... Eu vou fazer uma pergunta objetiva. Eu quero que as respostas sejam objetivas. Cada vez que eu fizer uma pergunta, ele fala: olha, nos idos de... Eu não quero saber isso. A minha pergunta foi: teve a prévia ciência do Conselho de Administração da diretoria executiva? Presidente, eu garantirei a Vossa Excelência... Eu garantirei a Vossa Excelência, Dr. Carlos Sampaio, a complacência do tempo para que Vossa Excelência possa concluir as indagações. A afirmação que eu fiz, senhor presidente, a afirmação que eu fiz é de que a auditoria interna da Petrobras, a comissão decidiu que ele falhou ao não consultar o Conselho de Administração e não consultar a diretoria administrativa. A pergunta que faço é: Vossa Senhoria errou ou Vossa Senhoria achou que podia assim proceder? Primeiro que essa conclusão foi contestada por mim na auditoria interna, posteriormente a relatório. Portanto, eu demonstrei que a decisão foi passada pela diretoria inúmeras vezes, não foi uma vez só não. E o comunicado ao Conselho de Administração da Petrobras, no dia 20 de junho, portanto, um dia depois, só poderia ser feito se a diretoria tivesse aprovado. Vossa Senhoria portanto, a diretoria tinha aprovado objetivamente. Bom, eu não vou nem discutir isso. Se a comissão o senhor tem uma diferença de posição. A comissão já... O senhor tem que ver o que a comissão está... Não tenho que ver nada. O senhor está aqui para responder as perguntas. Estou respondendo objetivamente. A diretoria dar as suas aulas. Guarde as suas universidades que Vossa Senhoria está lá. A comissão interna diz que não sabia, eu confio na comissão interna da Petrobras. O senhor conhece o senhor Samir Passos?
Sami? Conheço. Conhece? Ele trabalhava junto com o diretor Zelada? O Sami, se eu não me engano, ele era o gerente da área internacional. Acho que você conhece, está ótimo. Olha o e-mail que ele passou para o senhor Zelada. Até agora, temos instruções da diretoria com o aval de Brasília. E estamos nesse caminho, até por falta de qualquer sinalização da comissão, do Conselho de Administração, que sequer votará o assunto da decisão arbitral. Ele dizendo para o senhor Zelada que ele não tinha nenhuma informação, inclusive que o Conselho de Administração ia se manifestar sobre esse tema, só tinha o seu aval e o de Brasília. Ele afirmou isso e 2 dias depois esse e-mail foi reproduzido a Vossa Senhoria e ao senhor Paulo Roberto Costa. Fica o registro. É fato que em 30 de julho de 2009 o Conselho de Administração da Petrobras decidiu descumprir a sentença arbitral norte-americana que condenava a empresa a comprar 50% das ações da refinaria? Não. A decisão não foi não descumprir, foi fazer com que a Petrobras não perdesse a possibilidade de ser a Petrobras. Eu vou fazer a pergunta de um outro jeito, talvez você tenha a possibilidade de pagar 2 vezes. Pagar 2 vezes, sei. Então tem um juiz arbitral que foi contratado por determinação de Vossa Senhoria. Isso. Daí se o juiz arbitral decide. Isso. Aí Vossa Senhoria, presidente, questiona o juiz arbitral na justiça e gera um prejuízo de 100 milhões de dólares. Não é verdade. Não, eu não estou fazendo nenhuma afirmação que não conste de documentação. Ou Vossa Senhoria desconhece o óbvio, ou aqui está se fazendo o óbvio de torpe. Eu desconheço, eu conheço os fatos. Ele não desconhece. Porque o Conselho de Administração determinou que não fosse cumprida o juízo arbitral até entrar em juízo. O Conselho Arbitral que Vossa Senhoria mandou exercer o seu papel de decisão arbitral foi exatamente a decisão que foi depois revista pelo Conselho de Administração sob a presidência da então presidente Dilma, que disse que deveria ser descumprido a decisão arbitral para entrar em juízo. Não é essa a decisão do Conselho. Vou ler para Vossa Senhoria a decisão do Conselho. Para concluir, deputado Carlos Sampaio. Certifico para os devidos fins que o Conselho de Administração da Petróleo Brasil S.A., em reunião levada a efeito no dia 30 de setembro de 2009, sob a presidência de Dilma Vana Rousseff, deliberou, dentre outros, sobre o assunto a seguir transcrito, contencioso de Passadina. Em face da apresentação feita pelo gerente da Unidade Internacional, Carlos César Barromeu de Andrade, sobre a matéria, e os esclarecimentos que seguiram, a presidente, ou seja, a presidente Dilma, dispensou o relato da matéria em referência, já apreciada pela diretoria, e determinou que se entrasse em juízo. Essa ata também é mentirosa? Não, mas... Ela é verdadeira. Eu posso esclarecer? Evidente que pode. Então, para esclarecer. O que acontece é que a decisão arbitral tinha simultaneamente a ela um processo judiciais em andamento. Nós chamamos a Astra para dizer, eu cumpro a decisão arbitral desde que as decisões judiciais parem, porque senão eu corro o risco de pagar 2 vezes. Então, consequentemente, nós, em defesa do patrimônio da Petrobras, decidimos que só iríamos executar a decisão arbitral depois da decisão judicial. E esperamos a decisão judicial. Vossa Senhoria defende o patrimônio da Petrobras como ninguém. Entrou, ela tinha um valor, hoje ela vale 1/3. Parabéns. Não, entrei, ela valia 15. Entrei, ela valia 15 e hoje ela vale 60. Sumidade. Vale 4 vezes mais e já chegou a 380. 2 últimas perguntas para finalizar. Para concluir. Ela vale 4 vezes mais do que no tempo do senhor. Eu tenho certeza absoluta. Eu e o mundo pensamos isso. Só Vossa Senhoria que tem essa clareza. Números. Aliás, a fala de Vossa Senhoria hoje demonstra conivência, uma incompetência brutal. Eu estou pelo lado da conivência por hora. Vossa Senhoria tem uma carteira de R$1,5 milhão de aplicado na Bolsa de Valores de São Paulo, em 17 empresas? Deve ser isso, não sei como. Vossa Senhoria só tem R$120 aplicados na sua Petrobras? Não é verdade. Se é mentira. Vossa Senhoria tem quanto? Eu devo ter hoje uns R$500 mil. De 1 milhão? R$500 mil. Vossa Senhoria não quer checar o número para depois não dizer que se equivocou? Não, é que está no meu balanço, está público, é público. Quando eu saí da secretaria, saiu. Se o senhor pegou aí essa informação do Bernardo Franco, que é do Jornal do Estado Folha de São Paulo, que uma coisa é o que Vossa Senhoria declarou no seu imposto de renda, outra coisa é o que vale as ações da sua Petrobras hoje. Está no Diário Oficial. O senhor está equivocado na informação que está publicada no Diário Oficial da Bahia.
Pega o Diário Oficial da Bahia, está publicado no meu declaração de bens. Deputado Carlos Sampaio, para concluir. Para concluir, senhor presidente, vamos fazer um registro claro aqui. O depoente não veio aqui para ajudar absolutamente ninguém, a não ser a si mesmo. Ele afronta a inteligência de brasileiros, de todos que estão nessa CPI. A Petrobras era muito melhor do que era antes, a Petrobras dele hoje. A Petrobras não teve corrupção e era indetectável. Por que era indetectável? Porque os diretores indicados pelo presidente Lula dele e presidente Dilma dele faziam com empresas. Eu estou finalizando a minha fala. Respeite a minha fala. Eu estou fazendo a minha fala. Eu estou finalizando a minha fala. São 10 minutos. Eu faço o discurso mas que quiser. De literal 3 minutos. Faço o discurso Se que Vossa quiser. Excelência tem... Eu vou garantir a palavra do deputado Carlos Sampaio. Peço Vossa Excelência conclua. Vossa Senhoria terá e eu atrapalharei Vossa Senhoria como está me atrapalhando. Resumindo, ele faz mal a esta CPI, ele fez mal ao Brasil, é de uma cara de pau inaceitável. Vem aqui dizer inverdades, ele é muito claro. Ele prestou o depoimento, o compromisso de dizer a verdade. E esse cara de pau... Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao próximo autor, deputado Onyx Lorenzoni. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Eu peço... Não aponta o dedo do deputado aqui, não. Ele não é o Pedro Barroso. Não aponta o dedo do deputado. Abaixa o dedo do deputado. Eu só gostaria de registrar nesse momento que o Brasil acompanha essa reunião e essa discussão não contribui em nada na investigação. Vamos aguardar a participação dos autores. Seremos complacentes também com o deputado Florencio quando for falar como autor. Isso visa justamente o esforço desta presidência para que se esgote todos os questionamentos a serem feitos pelo nosso convocado. Então, deputado Zé Rocha, eu não darei a palavra a Vossa Excelência agora. Tenho um respeito muito grande, uma amizade muito grande. Aí a palavra ficará com o deputado Onyx Lorenzoni como autor. Em seguida, darei a palavra a Vossa Excelência. Deputado Onyx, a palavra está assegurada a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero fazer a seguinte combinação. Nos meus 5 minutos, eu vou fazer uma análise de tudo que eu estudei e do depoimento de hoje. Eu não quero ser interrompido por ninguém. Isso é um direito que eu tenho como parlamentar, muito menos pelo depoente. E eu vou voltar. E quando eu voltar na reinscrição, aí eu vou perguntar. Mas agora eu quero apenas trazer a público aquilo que estudei. Eu estava na CPI dos Correios. Eu vi como foi estruturado o mensalão que se continua hoje na Petrobras, no Petrolão. José Dirceu coloca lá na Petrobras, primeiro José Eduardo Dutra, e junto com ele, José Sérgio Gabrielli, companheiro de primeira hora, inteligente, perspicaz, rápido, cínico. E o que acontece quando José Eduardo Dutra foge da Petrobras, quando é desmascarado na CPI dos Correios e aparece a denúncia da GDK com superfaturamento baiana, que deu o Land Rover para o seu Silvio Pereira? Ele abre mão da 7ª petrolífera do mundo para cumprir outras tarefas. E aí é guindado da diretoria de relações com investidores e financeira, o gênio José Sérgio Gabrielli, que se relacionou com os fundos de pensão que estão lá na Sete Brasil. Conviveu 8 anos com Paulo Roberto Costa, 7 anos com Renato Duque, com Pedro Barusco, e vem aqui dizer que a Sete Brasil surgiu do nada. A Sete Brasil é uma organização criminosa montada para quê? Para cobrar propina de 1% sobre 22 bilhões que era a construção. E com um planejamento da organização criminosa que está dentro da Petrobras, que transformou a Petrobras, que era o orgulho nacional, na vergonha brasileira por mundo afora. O que fez o senhor José Sérgio Gabrielli? Indica Ferraz e Barusco
para roubar o dinheiro e desviar. E aí Vacari impõe 2/3 da propina e Barusco cobra mais 0,1% por fora porque achou uma demasia. E o projeto era colocar mais 50 milhões de dólares por ano depois da operação das 28 sondas. Aqui está todo mundo sabendo o que foi feito, seu José Sérgio Gabrielli. O Brasil não acredita numa palavra do que o senhor diz. Ah, Passadina foi um ótimo negócio para o país. Por que seus bens estão indisponíveis? O senhor não pode vender um palito, uma ação. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União quer que o senhor ajude a devolver 700 milhões de dólares, que pela sua incúria, pela sua incompetência, pela sua conivência, pela ladroagem que se estabeleceu na Petrobras, foi desviado da companhia. Não há um servidor da Petrobras, ativo ou aposentado, que não cobra a maneira criminosa como o seu grupo conduziu a Petros. As negociatas feitas com a Petros. E o senhor vem aqui dizer que o senhor é um homem preparado, quer discutir tecnicamente nas perguntinhas combinada com o relator. Talvez esteve lá pelo Palácio do Planalto combinando o que ia fazer, como foi feito nas CPIs anteriores. Mas aqui nós queremos enfrentar de frente essa discussão. Uma companhia que hoje está completamente destruída pela incúria, pela sanha, pelo assalto que foi feito. Praticaram maus feitos no Brasil, na América do Norte, na América do Sul, na África e na Ásia. E aqui querem posar de bom moço, sou homem de academia, sou professor universitário. A minha Petrobras, sua Petrobras é uma vergonha, a nossa Petrobras era um orgulho. A Petrobras dos brasileiros, independente de governo. A Petrobras que era dos servidores de carreira, que o senhor afastou. Ou não é verdade que a companheirada foi nos níveis de divisão, departamentos, e foi empurrando os funcionários de carreira que ficaram sem vez e sem voz? Homens de idade me procuram com lágrimas nos olhos para dizer o que está sendo feito dentro da Petrobras, e o senhor vem aqui cinicamente dizer o que o senhor está dizendo. O senhor tinha que ter vergonha, o senhor tinha que ter respeito. O senhor é cúmplice de um assalto de proporções gigantescas que a presidente que lhe substituiu na Petrobras não conseguiu definir se era 2,5 bilhões ou se era 2,6 bilhões ou 2,7 bilhões, e por isso que a corrupção, a roubalheira que o PT colocou dentro da Petrobras impediu que o balanço fosse auditado. Esta é a sua Petrobras. A nossa Petrobras, é que os brasileiros querem, é a Petrobras limpa, com homens e mulheres dignos, que possam fazer voltar o povo brasileiro a ter orgulho da sua companhia. Senhor Sérgio Gabrielli, o senhor tem duas alternativas no seu depoimento de hoje. Ou o senhor, como disse muito bem o parlamentar que me antecedeu, é um incompetente de mão cheia e ficou lá tanto tempo só para incompetentemente, entre aspas, encobrir o que foi feito, ou o senhor é um dos capos. Eu disse aqui, nesta sala, Pedro Barusco devolveu 97 milhões de dólares que não eram dele. Eram seus? Eram de Lula? Eram de Dirceu? E o dinheiro do Renato Duque? Muito maior do que o dinheiro de Barusco. O gerente da Petrobras, que o senhor colocou, que o senhor deu aval, que o senhor colocou na Sete Brasil, ele disse aqui que sistematicamente, metodicamente, inteligentemente, articuladamente, a máfia da Estrela começou a assaltar de maneira organizada a Petrobras a partir de 2004. O senhor já estava lá ajudando a roubalheira. Em nome dos brasileiros é que eu lhe digo isso. Para concluir, deputado Onyx. Já concluí. Tenho muito mais para dizer e vou dizer quando eu voltar. Eu queria aqui dizer ao deputado Onyx Lorenzoni, que começou a sua intervenção dizendo que estudou bastante, mas acho que deveria estudar a regra do respeito. Vossa Excelência disse aqui que eu combinei aqui perguntas. Vossa Excelência não tem um dado,
concreto para afirmar esse desrespeito comigo. Então, eu acho que as regras da convivência, do debate acalorado requer respeito. Senhor relator, os seus antecessores do seu partido fizeram combinações, tanto no Senado quanto na Câmara. O Brasil sabe disso. Espero que o senhor não tenha feito. Espero que o senhor não tenha feito. Eu espero que o senhor possa... Presidente, Eu agradeço o deputado Onyx. O próximo autor, o deputado Edmilson Rodrigues. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Quem é o próximo? Depois. Eu espero que... Senhor presidente, o deputado fez uma pergunta para mim. Não fiz pergunta nenhuma para o senhor. O dinheiro era meu. Vossa Excelência... Vossa Senhoria tem algo a falar? Pois não? A palavra está assegurada a Vossa Senhoria. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, evidentemente, que a Constituição brasileira, a lei brasileira, garante o direito de opinião livre, amplo e restrito, especialmente dos parlamentares. E, portanto, o deputado tem o direito de pensar o que quer, mesmo que seja completa inverdade, mentiras e acusações falsas. Eu tenho uma vida pública clara, transparente, estou sendo investigado em dezenas de investigações que não envolvem a mim diretamente e eu não tenho nada de acusação pessoal de enriquecimento ilícito. Então, portanto, eu repilo veementemente qualquer acusação do tipo da irresponsabilidade da opinião do ilustre deputado. Deputado Edmilson Rodrigues, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Tá. Então, primeiramente, obrigado. Doutor Sérgio Gabrielli, terei respeito por Vossa Senhoria, como terei com os que estão sob investigação ou denunciados pelo ministro. Mas respostas têm que ser dadas para que esta CPI não seja transformada em uma pizza. Em primeiro lugar, sua presença é importante para que nós tenhamos condições de diagnosticar as causas da corrupção e indicar, para além de exigir punição a corruptos, indicar caminhos, que é obrigação nossa também, de procedimentos alternativos, para que não tenhamos o amanhã como um tudo como dantes no quartel de Abrantes. Daí a necessidade de assumirmos, existe ou não corrupção. Vossa Senhoria, em algumas entrevistas, chegou a dizer, por exemplo, no dia 20 de janeiro, chegou a dizer ao Estadão, que era um problema dos fornecedores e dos doleiros, que os diretores estariam isentos. Em outro momento, disse, não, há um diretor que está sendo denunciado e virou delator. Segundo ponto, é que o nosso partido faz oposição ao governo como fazia o Fernando Henrique Cardoso. E há algo que é princípio para nós, o fortalecimento da Petrobras, para que ela não se torne um pesadelo para o país, e ao contrário, para que ela assuma o seu papel estratégico na produção de um território como abrigo para o nosso povo, porque é inadmissível que um território tão cheio de recursos sirva apenas para enriquecer alguns oligopólios, algumas corporações, e a desigualdade crescente com as mazelas sociais sendo aprofundadas, e entre as mazelas sociais há uma que é cultural, a corrupção, que tem que ser combatida. E eu quero dizer neste momento, porque eu levanto essa questão, porque há oposição e oposição. E eu quero dizer da minha preocupação, que enquanto realizamos essa CPI, há um projeto de lei que tenta alterar de forma profunda o marco regulatório do pré-sal, a mudança da lei 12.351, e que, a meu ver, culminaria numa privatização total da Petrobras e, portanto, inviabilizaria a possibilidade de afirmarmos um futuro soberano para o nosso país. Quem quiser, veja o projeto número 600.
e é concreto, portanto, é uma tentativa de vilipendiar criminosamente, na minha avaliação, o nosso futuro. Eu levantei na presença do denunciado Barusco que o decreto 2745, esse processo de licitatório simplificado, era um problema. E ele era, em grande medida, responsável, se não pela corrupção, início da corrupção, mas por um processo sistêmico de corrupção. Hoje, Vossa Senhoria corrobora com essa tese. Aliás, hoje, depois de elogios do líder do PSDB, de várias lideranças partidárias, 16 ou 17 elogios, assim, profundos e emocionados, o presidente da Câmara fez questão de dizer: este processo de regime próprio de licitação foi o início desta corrupção. Ele não usou o termo corrupção sistêmica, mas o início facilitou esse processo que hoje investigamos e que inclusive o envolve, né, com todo direito à defesa. E eu espero que prove, porque é bom para o parlamento, para a democracia, que nós não tenhamos à frente da Câmara alguém envolvido realmente com o crime. Então, por que Vossa Senhoria, à frente durante tantos anos, essa é uma pergunta, de uma empresa tão importante para o nosso país, mesmo fazendo crítica aqui, não fez nenhum esforço, não tinha autoridade para isso, posto que o decreto era obrigatoriamente, devia ser seguido por decisão do então advogado-geral, hoje ministro Gilmar Mendes, mas em algum momento houve a iniciativa, ou realmente esses princípios, o princípio do neoliberalismo, a lógica do lucro imperou sobre a lógica do fortalecimento da Petrobras. Vossa Senhoria, em vários momentos, mostra dificuldades para ter certeza sobre processos... Me permita, vou tentar resumir. E fala em 240 contratos para mostrar a dificuldade de saber. Só que quem administra estabelece hierarquia. Uma coisa é uma reforminha, aquela porta que quebrou, a pia que quebrou, tem um departamento, vai fazer uma contratação direta, liga para 3 empresas, faz uma carta convite. Mas nós sabemos que aqui estamos falando de contratos bilionários, então não há justificativa. Não são 240 mil passadinas. Nem Abreu e Lima. Então, não se pode, por conta deste decreto criminoso 2745, e sem projeto, e eu falo como um arquiteto, e que já foi prefeito, hoje há um debate sobre a lei 866, e o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tem como uma das suas reivindicações que qualquer projeto da área de engenharia, de arquitetura, seja, para ser executado, seja baseado num projeto completo, que em geral chama-se de projeto executivo. E sabe que mesmo um projeto básico, como é comumente chamado na lei, em geral ele cria a possibilidade de variações de preços finais enormes, inviabilizando a obra, porque acima de 20% não vai ser possível auditar. Para concluir. Então, eu vou concluir. Então, por que não se inicia um processo e por que foi mantido de forma crítica estes procedimentos que, claro, tinham que dar nessa multiplicação por várias vezes em obras com Abreu e Lima? Aí Vossa Senhoria, tente me explicar, falou há pouco, ora, eu acho que 40% dos problemas relacionados a Abreu e Lima é por conta do câmbio. Tudo bem, sabemos que o dólar cresce. O aquecimento do mercado também aumenta a procura e levantou também a dimensão de que nem, as coisas não estão nas prateleiras, é claro, tudo que é exclusivo acaba merecendo um trabalho especializado. Mas é importante que Vossa Senhoria assuma, não há uma corrupção sistêmica, ou se não há, o que nós estamos fazendo aqui? Essa é uma questão. Eu vou, me permite, presidente, para concluir, eu vou levar os 11, 12 minutos do líder primeiro que falou, não. Mas vou concluir. Vossa Senhoria falou aqui, nesta sessão, não há decisões individuais. Todas as decisões são coletivas na Petrobras. Em outro momento, Vossa Excelência, não era possível
acatar as ocorrências ilícitas, aqui não está literal, praticadas, aí está literal, pelos réus confessos. E aí, eu vou concluir e dizer o seguinte: o senhor Barusco afirma que ele era ladrão individual, não era individual, mas pela Petrobras ele fazia individualmente, cometeu o crime de roubalheira. Vou concluir. E que se tornou sistêmico a partir de 2003. Então, é sistêmico ou não é? E o que é que nós temos a dizer, e Vossa Senhoria como ex-presidente, que controle se tem, se tudo é coletivo? Por que então bilhões são agregados no aditivo e o presidente assume uma postura de rei da Inglaterra? Ou, para não falar no feminino, mas caberia o ditado sem nenhuma ofensa aqui. Então, eu queria levantar uma última pergunta, presidente, de forma muito resumida. Em relação à Passadina, doutor, com todo respeito, tem a questão do TCU ter detectado 792 milhões aí de prejuízo aos cofres da estatal, mas tem um dado que me chama a atenção. Ainda sob seu comando, me parece, foram contratadas várias consultorias internacionais. Olha, Deloitte, Itush, Mills Stencil, Citigroup, Thompson e outras. Para concluir. Nenhuma levantou a possibilidade, detectou a autoprodução dos Estados Unidos, ainda que poluindo lençóis freáticos, os rios, e essa possibilidade de ter o controle do mercado do petróleo e influenciar nos preços, afetar países produtores como o nosso, e dar no que deu, inclusive com prejuízo de milhares e milhares, milhões e milhões de reais para o povo paraense, e colocando em risco, apesar do apelo de Vossa Senhoria, a importância da Petrobras, admitamos, a corrupção colocou em risco, mesmo com o crescimento, que todo mundo sabe que é verdadeiro, o aumento dos investimentos, não é? O número de funcionários... Para concluir, deputado, eu não serei mais complacente. Para concluir. Eu concluo, então. Está feita a pergunta. Muito obrigado pela comissão parlamentar. Não é de IME, né? Porque ela é complacente para uns e para outros não é tanto. Alô? O nobre deputado Edmilson me faz uma pergunta que eu vou responder diretamente e depois vou tentar elaborar. Há ou não há corrupção sistêmica na Petrobras? Eu digo peremptoriamente, na minha visão, não há corrupção sistêmica na Petrobras. Isso não quer dizer que não haja corrupção na Petrobras. Só que o problema da corrupção na Petrobras é um problema individualizado, pontual, específico de alguns criminosos. Não há uma corrupção sistêmica, porque o sistema Petrobras, ele tem mecanismos de controle e de acompanhamento dos processos que mostram a aderência dos processos aos preços de mercado. Portanto, não tem como, via mecanismos internos, sistematicamente se criar um sistema voltado para a corrupção. O sistema de compra da Petrobras é voltado para agilizar a montagem e implementação das atividades da Petrobras. Não é montado para viabilizar a corrupção de alguns. É isso que eu estou afirmando peremptoriamente. Estou dizendo também que todos os réus confessos têm dito de que esse processo interno à Petrobras mostra o controle que a Petrobras tem dos seus sistemas. Isso não quer dizer que na negociação externas se faça negociação que só vão ser descobertos por ações da polícia, da investigação, que não compete à empresa fazer. Então esse é o segundo elemento que eu queria mencionar. Eu de novo agradeço, então portanto de forma genérica, explícita, eu estou dizendo que eu não concordo com a ideia, ao meu ver, construída de tentar vincular a corrupção de alguns a um sistema de corrupção geral da empresa, porque a empresa não se montou para ser uma empresa corrupta. Corrupção é um comportamento criminal que precisa ser combatido
criminalmente. Segundo elemento importante, decreto 2745. O decreto 2745 não foi escolhido por essa atual diretoria. Ele é uma contingência real existente da legislação brasileira. A Petrobras, juntamente com o TCU, fez várias discussões para fazer projetos de lei a serem encaminhados ao Congresso Nacional para substituir o 2745 e estabelecer um marco regulatório para compras da Petrobras. Esse processo avançou em alguns momentos, recuou em outros momentos, porque, em geral, envolvia empresas estatais que não eram tão independentes em termos de receitas como a Petrobras. Então, consequentemente, teve um processo de discussão, então existiram propostas, foram feitas reuniões, tem modelos preparados, a Petrobras deve ter isso, eu não tenho pessoalmente, mas arquivado na Petrobras deve ter essas propostas, e existem, inclusive, pelo que me consta, alguns projetos de lei aqui no Congresso Nacional para discutir alternativas ao decreto 2745. O decreto 2745 está sob investigação da sua constitucionalidade pelo STF, que já emitiu, se eu não me engano, cerca de 20 liminares. Dessas 20 liminares, a ampla maioria favorável à Petrobras, contrária à interpretação do TCU. Portanto, é um tema controverso. Os senhores deputados são parte importante na solução disso, porque precisa de um projeto de lei, e a Petrobras já atuou e já participou dessa discussão. Em relação à Passadina, eu agradeço a pergunta do ilustre deputado do PSOL, porque me permite, mesmo não constando dessa CPI, falar sobre Passadina um pouco mais. As consultorias contratadas pela Petrobras em 2005 e 2006, não poderiam antecipar o que aconteceu em 2008 com a expansão da utilização do shale gas. Não tinha, porque não tinha, a tecnologia não foi uma tecnologia nova, mas a utilização da tecnologia com a viabilidade, dadas as circunstâncias dos Estados Unidos, eu mencionei na minha fala inicial aqui. Ela não, então, portanto, não era possível que as consultorias, e foram as consultorias importantes, grandes, experientes, competentes mundialmente, que fizeram essa avaliação. O famoso prejuízo do TCU, eu queria chamar a atenção dos senhores deputados do processo, porque existe um processo que tem defesa. O que existe hoje no TCU é a avaliação das nossas defesas. E nesse processo, ele tem algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de formalmente, no meu depoimento aqui, formalmente lembrar. Primeiro problema, a auditoria do TCU, por 3 meses, ficou dentro da Petrobras. A conclusão da auditoria dos técnicos do TCU é de que Passadina não tinha problema nem em preço, nem em contratos. Conclusão explícita nos autos do processo do TCU. Primeira auditoria, 3 meses dentro da Petrobras. O ministro Zé Jorge não aceita a decisão do tribunal, dos técnicos do tribunal. Pede uma segunda auditoria. Essa segunda auditoria passa quase 40 dias dentro da Petrobras, levantando todas as informações. Conclui basicamente o que a primeira auditoria concorda. O ministro Zé Jorge não concorda com essa segunda auditoria. Pede a um assessor individual da SESEX Rio de Janeiro que, sem ir à Petrobras, fundamenta o voto do ministro Zé Jorge, que, ao meu ver, é um voto politicamente motivado e não tecnicamente significativo. E constata que esse tal prejuízo é uma criação ficcional, comparando o preço da refinaria paga com entre 27 cenários construídos de cenários de valores de refinarias nos Estados Unidos. Portanto, é um raciocínio de prejuízo que não tem nada a ver com a vida econômica real. É uma ficção politicamente construída. Portanto, essa é a realidade de Passadina. Como os autores, deputado Afonso Florencio, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, como Vossa Excelência acabou de assumir aqui os trabalhos, registrar e apelar aqui ao nosso primeiro vice-presidente, houve uma complacência com todos os requeridos que me antecederam, tá certo? Então eu vou tentar encerrar as minhas ponderações nos 5 minutos, mas se eu não conseguir,
por gentileza. Quero registrar também que não me ausentei dessa sala. Peço que não conte meu tempo ainda, senão para retornar o tempo, por favor. Eu não me ausentei dessa sala sequer para dar presença. Eu só fui aqui ao toalete quando ficou impossível permanecer na sala. Não, é porque eu propus que nós não coincidíssemos as oitivas. Mas, deputado, eu pedi para repor o tempo do deputado Afonso Florencio, por favor, e agora, quando o repouso, o Vossa Excelência está contando. Senhor Zé Sérgio Gabriel, eu vou me concentrar em algumas perguntas que considero fundamentais. Uma delas eu não vou apresentar, que era referente ao TCU. Mas, após eu fazer a minha intervenção com a interpelação, eu peço que a condescendência do meu tempo seja permitido que ele, se quiser complementar a resposta em relação ao TCU e a indisponibilidade de seus bens, ele apresente os argumentos da sua defesa, os argumentos técnicos da sua defesa. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos a orientação aqui de investigar. E as minhas perguntas e a nossa conduta tem demonstrado aqui e na CPMI da Petrobras, na CPMI mista ano passado. E, senhor Gabriel, Vossa Senhoria disse aqui que acompanhou por TV o depoimento do senhor Barusco. Quero registrar, presidente, que inúmeras vezes se riu, fizeram chacotas e ofensas pessoais a um cidadão que, por ser gestor, tem todo o direito, que é cláusula pétrea da Constituição, de se defender. E os órgãos de controle de investigar. E os políticos de fazer disputa eleitoral de terceiro turno, como está acontecendo aqui e na conjuntura brasileira. Amanhã tem uma mobilização dos sindicatos de petroleiros em defesa da Petrobras. Os que tentaram privatizar estarão lá, provavelmente. Investigar, nós vamos investigar. E a diferença do conteúdo das intervenções aqui mostrará isso. Como fizemos com Barusco. Senhor Gabriel, o senhor assistiu o depoimento do senhor Barusco. Provavelmente tem conhecimento da íntegra do depoimento da delação premiada do Paulo Roberto, que circula nas mídias. O senhor Barusco, os depoimentos do senhor Barusco e do senhor Paulo Roberto, na minha opinião, permitem a construção de uma cronologia da prática da corrupção na Petrobras. Da parte do Partido Trabalhador, nós vamos investigar, constituir provas, seja com agente econômico, seja com agente político, independente de que partido for. E, aberto inquérito, pedido de inquérito pelo Procurador-Geral, a todo mundo cabe direito de defesa, não é condenação. Disse isso hoje o presidente Eduardo Cunha, disse ao senhor Barusco, que é réu confesso, e vale registrar, todos os réus confessos são dos quadros de carreira. Não é verdade que houve aparelhamento pelo Partido dos Trabalhadores. Todos os ladrões confessos, e que coincidentemente dizem que no período o Barusco, senhor Sérgio Gabriel, diz que roubou em 97, 98 sozinho. E não reconhece o que é notório no Brasil. Paulo Francis foi processado pela Petrobras. Outros grandes jornalistas do Brasil denunciaram a existência de uma corrupção institucional na Petrobras nos anos 97 e 98. O depoimento do Barusco, do Paulo Roberto, ele permite construir uma cronologia da corrupção na Petrobras, que é óbvio que foi praticada em larga escala, apesar de que o volume de contratos, segundo eles, sem prática de corrupção, é muito maior do que com corrupção. Os volumes dos contratos são muito vultosos, então os volumes deixam todos nós perplexos. O Brasil não aguenta mais corrupção e nós temos que combater. Que cronologia é essa? Começou em 97, 98, diz um réu confesso. E diz que não conhece prática institucional nesse período. Independente do fato que teve CPI aqui, nessa casa, e que na CPI foram arroladas evidências que no relatório final não concluiu pela existência de uma corrupção institucional. Bom, aí ele diz que a corrupção se institucionalizou em 2004. Mas aqui, semana passada, ele disse que essa institucionalização decorria do número de contratos e do volume operado e de diretores estarem envolvidos, repito, todos eles de carreira. E ele disse aqui que não havia uma orientação superior. Foi perguntado se Lula, se Dilma, se o PT, e ele disse que não. Eu próprio perguntei, ele disse que não. Ele disse que a institucionalização decorria de que outros aderiram. Os réus confessos estão aí, de carreira. Depois ele diz que ele ficou sabendo que negociou com Vacari, mas diz que não sabe se foi negociação de arrecadação ou
legal, que não tem prova. Ele fez suposições de cálculo de quanto Vaccari teria recebido, pelo que ele recebeu. Ele disse aqui que ele supôs que teria Vaccari recebido, porque ele recebeu. Mas ele também não tem prova. O que é que nós queremos aqui averiguar? Nós achamos que, se há tantos indícios de que houve corrupção entre 97 e 98, eu quero dizer, senhor depoente Sérgio Gabrielli, o senhor Barusco, nos depoimentos dele, ele disse que ele amealhou 97 milhões de dólares. Que ele amealhou 40 a 50 entre 2003 e 2013. Portanto, antes de 2003, são 47 milhões antes de 2003, no período do FHC. E não tinha corrupção sistêmica. Ele amealhou mais quando não tinha corrupção sistêmica e menos investimentos do que quando tem corrupção sistêmica, que ele disse que não foi do PT e tem muitos investimentos. Deputado Afonso, só para comunicar você, o tempo está esgotado. Vou ser complacente, mas só para... Por favor, porque todos tiveram, eu tenho o direito só para comunicar, Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, a linha da corrupção é 97 e 98, e essa comissão, se quer investigar, tem que retroagir no prazo. E se quer investigar, tem que fazer perguntas à Vossa Senhoria, como a todos os outros, respeitando a família, de quem quer que seja, mesmo dos réus, confesso. Não vamos fazer aqui, achar que, no sentido de constranger, ofender a pessoa, não vou fazer isso. Mas tenho que lhe fazer as perguntas, senhor Sérgio Gabrielli. As do tribunal, obviamente, não vou fazer porque foram feitas. Vou lhe fazer perguntas referentes ao depoimento do senhor Paulo Roberto, que não foram feitas sequer pelos membros da oposição, e acho que são as perguntas de maior cuidado no que diz respeito à possibilidade do senhor contribuir com a investigação dessa CPMI. O senhor Paulo Roberto, no seu depoimento do dia 1º/9/2014, relata duas coisas. Relata o pagamento de propina de 10 milhões a Sérgio Guerra e para enterrar uma CPI da Petrobras em 2010, e afirma que o seu chefe de gabinete autorizou esse pagamento de propina. Eu gostaria, assim que eu terminar minha fala, que o senhor se posicione sobre essa acusação. Além disso, ele afirma, em 3/9/2014, que o senhor autorizou negócio em patamar superior ao mínimo fixado. Essa é a acusação do senhor Paulo Roberto sobre Vossa Senhoria. Esse é do depoimento do dia 3/9/2014. Portanto, minhas perguntas são essas, referentes ao depoimento de Paulo Roberto, e eu gostaria de um esclarecimento de Vossa Senhoria, que presidiu a Petrobras, sobre a possibilidade de uma corrupção sistêmica. Todos reconheceram que a Comissão de Licitação estava isenta, de uma corrupção sistêmica ter perdurado tanto tempo, de 97, 98 até os dias atuais, e que instrumentos institucionais podemos constituir para, entendendo que a Petrobras tem corporação, tem gestão corporativa consolidada, aperfeiçoá-la no sentido de vir a tentar coibir novas práticas desse tipo no futuro. Muito obrigado. Nobre deputado Afonso Florencio, eu afirmo de novo que eu não acredito na tese que está sendo construída de que há uma corrupção sistêmica na Petrobras. Eu não posso afirmar que não há corrupção. Você tem uma empresa com 80 mil funcionários que tem um investimento, fazendo as contas de investimento, a Petrobras chegou a investir 45 bilhões de dólares no ano. 45 bilhões de dólares no ano significa 8 mil dólares por minuto. Você é uma empresa que tem esse volume, com 5 mil pessoas tomando decisões, dizer que não tem corrupção seria uma ilusão. Não tem sentido. Agora que você precisa avançar nos controles internos. Os controles internos, ao meu ver, não conseguem captar corrupção dessa forma e, portanto, não vejo que haja um sistema pró-corrupção dentro da Petrobras. Então, o primeiro ponto é esse. Respondendo diretamente suas duas perguntas. A notícia falada de Paulo Roberto sobre a conversa de Paulo Roberto com Armando Trípode não chegou a mim, portanto eu nunca fui informado por Armando sobre isso. E o Armando nega que essa conversa tenha ocorrido com o Paulo Roberto. Acredito que, portanto, você tem uma palavra contra a outra.
É um problema de avaliar a credibilidade da palavra de um ou a palavra de outro. Se a palavra do delator vale mais do que a palavra de quem está acusado, tudo bem, é um problema de opinião. Mas o fato é que essa conversa nunca ocorreu comigo e Armando disse que essa conversa nunca ocorreu com ele. Portanto, não posso falar sobre essa conversa. Em relação à negociação da Suzano Petroquímica, que eu imagino que seja essa a questão, é preciso mencionar que a montagem da a compra da Suzano Petroquímica foi objeto de investigação do TCU. E o TCU já concluiu que nada há a levantar sobre essa questão. Tanto na ação movida pelo deputado do PSDB de São Paulo sobre a possibilidade da Petrobras voltar à petroquímica, porque a privatização impedia que a Petrobras voltasse, com uma discussão específica dos valores, que estão dentro da margem prevista pelos bancos assessores. Portanto, não é completamente equivocado dizer que a operação foi feita fora da margem esperada pelos assessores. Bom, o autor de requerimento, nós temos o deputado Paulo Pereira, não se encontra presente. Então, o último autor de requerimento, o deputado Carlos Marum, e em seguida vamos começar a lista de inscrição para os membros titulares. Com a palavra o deputado Carlos Marum. Senhor José Sérgio Gabrielli, o senhor presidiu a Petrobras no período de maio de 2005 a fevereiro de 2012. Momento e tempo no qual essa empresa, que é um amor de todos os brasileiros, nós somos apaixonados pela Petrobras, foi tomada de assalto, no meu pensamento. Outros podem pensar, até colocar um adjetivo menos, mas eu entendo que a empresa foi tomada de assalto por um processo, estou a princípio convencido que é um processo sistêmico de corrupção, com fins também de promover o enriquecimento ilícito de funcionários e promover enriquecimento ilícito de políticos e promover sustentação de campanhas de agentes políticos. Então nós suspeitamos do senhor. Nós suspeitamos. Eu tenho o dever de suspeitar do senhor. Eu não posso me colocar diante do senhor sem suspeitar que o senhor, como presidente por tanto tempo, um homem bem informado, capaz, não tivesse conhecimento do que estava acontecendo. É difícil acreditar nisso. Então eu quero dizer que eu suspeito do senhor. Eu tenho o dever, como membro dessa CPI, de suspeitar do senhor. Então, nesse sentido que vai a minha primeira pergunta, e gostaria que o senhor respondesse, talvez de pronto. Senhor, existe alguma conta bancária no exterior controlada, direta ou indiretamente pelo senhor? Existe, está na minha declaração de imposto de renda, eu tenho uma conta em Portugal que eu recebo os honorários da Galp, que eu sou membro do Conselho da Galp, deve ter hoje 61 mil euros no saldo. É essa conta e nela o senhor possui? É no Banco do Brasil e Portugal. Absolutamente declarado no imposto de renda, totalmente legalizado do ponto de vista formal. O senhor alega... Tem outro. Positivo. Está respondido. O senhor alega a impossibilidade de terem sido detectados por controles internos o que estava acontecendo e foi, hoje, objeto dessas delações premiadas e foi objeto do depoimento aqui do senhor Pedro Barroso. Pela quantidade, inclusive, de decisões. O senhor colocou que a diretoria toma 50 decisões por reunião, são 2.500 decisões, as coisas aconteciam dentro de níveis que não chamavam, digamos assim, a atenção dos órgãos de controle, que eu tenho certeza que a Petrobras tem que ter órgão de controle interno, certo? E Abreu Lima, a refinaria de Abreu Lima, 2,5 bilhões de previsão de custo inicial e 18 bilhões, 2,5 bilhões de dólares e 18 bilhões de dólares de custo final, sendo que o senhor admite que esse valor é um valor caro, segundo suas palavras, ser considerados os preços internacionais. Isso não chamou atenção? Essa não é uma decisão colocada ao léu entre as 50 que os senhores tomavam por semana. Isso não chamou, não despertou a atenção da diretoria, não despertou a atenção do presidente,
de que ali pudesse estar acontecendo coisas não republicanas, e a promoção, eu digo, dos ilícitos que eu coloquei no início. A minha terceira pergunta. O senhor coloca que os preços da Petrobras são formados em cima de um preço base, calculado pela empresa, aonde existe uma faixa, um teto superior de 20% e um piso inferior de 15%, de menos 15%. Até entendo como razoável essa formatação. Agora, isso tende a levar a uma aproximação dos preços contratados com o preço base. É um que contrata um pouco acima. Digamos, se o mercado atua livremente, a tendência é que os preços tendam para o preço base. Eu entendo que a partir do momento da formação desse cartel, os preços principais, especialmente dos contratos mais vultosos, se aproximaram do teto. Deve ter fugido a média do preço base, deve ter começado a bater no teto. Isso não chamou a atenção da direção da Petrobras e do seu presidente? Os controles internos não tiveram condição de avaliar isso? Será que não toca um alerta? Quando isso começa a acontecer e a curva desses preços se aproxima do teto? E realmente 1%, 2% de comissão pode realmente fazer parte do lucro dessas empresas. Mas esse cartel, eu entendo que isso aí não quebra a Petrobras. 1%, 2%. O que quebra é os preços todos começarem a sair 20% acima numa sequência, daí a pouco. Para concluir, deputado. E para encerrar, eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte: qual é o gasto médio anual da Petrobras, qual era, pelo menos no tempo que o senhor dirigiu a empresa, qual era o gasto médio anual da empresa com publicidade e propaganda? Em ordem de grandeza, eu gostaria de saber disso. Eram as perguntas que eu tinha a colocar, senhor presidente. Senhor Sérgio Gabriel, por favor. Bom, primeiro eu agradeço as perguntas do nobre deputado, porque vai me permitir detalhar um pouco mais a minha visão do problema. Quando eu disse que é indetectável a corrupção, nesta forma que foi feita, com respeito aos procedimentos internos da Petrobras, isso não quer dizer que não haja acesa a luz amarela quando os preços começam a se aproximar dos tetos. Mas, como os procedimentos são seguidos, você tenta investigar as causas do porquê o preço foi para lá para cima. Como os volumes são muito grandes, e os volumes da Petrobras são muito grandes, e até agora, por mais confissão de corrupção que exista, e por mais grave que seja a corrupção, os números confirmados de corrupção são relativamente pequenos em relação à Petrobras, a discussão sobre por que chegou não é, em geral, discussão de corrupção. Buscam-se outras causas do porquê o preço chegou lá em cima. Buscam-se causas no aquecimento do mercado, busca-se causa na definição do projeto básico versus projeto executivo, buscam-se causas na simplificação ou complexificação do projeto, buscam-se causas na variação do câmbio, busca-se causa em alguns momentos por variações de contingências, greves, chuvas e processos de licenciamentos, etc. Mas não há como você, dado o volume, ir para começar a investigar isso com base na corrupção, a menos que você admita a tese preliminar, que ao meu ver está equivocada, e que existe uma corrupção sistêmica na empresa. Como eu não acho que existe uma corrupção sistêmica, a análise desses casos tem que ser feita pela natureza da elevação dos custos. Na média, o senhor tem absoluta razão. Na média dos contratos da Petrobras, os preços convergem para os orçamentos internos da Petrobras. Você tem exceções, que são grandes, mas na média, dados os 240 mil contratos da Petrobras, que vão desde o contrato de comprar papel para a impressora até fazer uma plataforma gigantesca, na média, eu diria que os processos de orçamentação da Petrobras conseguem acompanhar o que está acontecendo no mercado. Portanto, o sistema funciona adequadamente. As exceções
os comportamentos ilícitos, são casos de polícia. São casos de polícia e tem que ser tratado como caso de polícia. O gasto médio de publicidade da Petrobras, eu tenho a impressão que deve ser hoje em torno de 1,6% do faturamento da Petrobras, que é a média internacional. A Petrobras fatura 240 bilhões por ano. Então é 1,6%. Muito obrigado, senhor Sérgio. O senhor não falou de Abreu Lima aqui hoje. Falei, o preço subiu e eu disse aqui, as explicações do custo não foram na corrupção. Nós fomos buscar no câmbio, fomos buscar na variação do escopo, fomos buscar na demora de financiamento. Positivo. Iniciando agora a lista de inscrição dos membros titulares, presidente, vamos iniciar pelo... Não. Só para registrar, eu vou me retirar rapidamente para ir lá registrar o voto das votações anteriores em respeito aos meus colegas, justificando minha ausência temporária. Obrigado. Perfeito. Então, como eu ia dizendo, passando a iniciar a inscrição para os membros titulares, primeiro inscrito, deputado Antônio Baçaí. Senhor presidente, primeiro eu quero afirmar que a tarefa de combater o crime é uma tarefa árdua. E quero mais uma vez manifestar as minhas homenagens ao Ministério Público e à Polícia Federal. Dr. Sérgio Gabrielli, Vossa Senhoria é filiado a algum partido político? E se for, há quanto tempo? Vossa Excelência sabe que eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação. Eu não sei, não. E Vossa Senhoria sabe porque eu sou político da Bahia. Vossa Senhoria me respeite. Eu não vou aceitar nenhum tipo de insinuação. O senhor sabe que eu fui candidato a governador da Bahia. Vossa Senhoria me respeite. Senhor presidente. Se atenha às... Questão de ordem aqui. Questão de ordem. Senhor presidente. A palavra está garantida ao doutor Antônio Baçaí. Segundo, Vossa Senhoria tem relacionamento de amizade com o ex-ministro Zé Disseu e se tem há quanto tempo? Tenho um relacionamento de amizade com o ministro Zé Disseu desde a fundação do PT. Antes de Vossa Senhoria assumir a direção da Petrobras, qual a empresa que Vossa Senhoria dirigiu? Eu dirigi de 700 grupos de pesquisa que funcionam como empresa na FAPEX, na Bahia, e sou doutor em economia e, portanto, fui indicado para a diretoria financeira da Petrobras pelo meu conhecimento teórico sobre finanças e sobre comportamento do mercado. Vossa Senhoria, em 20 de abril de 2014, numa entrevista ao jornal Estadão, se referindo à questão da compra da refinaria de Passadina, textualmente disse o seguinte: eu sou responsável. Eu era o presidente da empresa. Não posso fugir da minha responsabilidade, do mesmo jeito que a presidente Dilma não pode fugir da responsabilidade dela, que era presidente do Conselho. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. O senhor confirma essa declaração? As decisões corretas tomadas pelo Conselho de Administração e corretas tomadas pela diretoria, sim, isso é fato. Eu era presidente da Petrobras. Qual foi o contexto que o senhor fez essa declaração? O contexto de você dar uma entrevista no Estado de São Paulo sobre a acusação politicamente motivada pelo ministro Zé Jorge no TCU. Vossa Senhoria, em uma outra manifestação mais recente, essa é uma nota de jornal, não é nenhuma declaração textual de Vossa Senhoria. Mas a defesa de Vossa Senhoria, junto ao TCU, disse que o Conselho de Administração teve tanta ou mais responsabilidade do que eu, do que a diretoria executiva na compra da refinaria. O senhor confirma isso? O Estatuto da Petrobras diz de forma clara, explícita e geral que a responsabilidade de aquisição de empresas é decisão exclusiva do Conselho de Administração da Petrobras. Eu era membro do Conselho de Administração, eu não estou me excluindo da decisão. Eu era membro do Conselho de Administração. Para concluir, Antônio Baçaí. Estou concluindo também com a tolerância, porque todos estiveram aqui, presidente, tirou uma tolerância de pelo menos 1 minuto. Vossa Senhoria encontrou-se no Hotel Naum com o ex-ministro Zé Disseu, ministro já cassado, né? No dia 27 de agosto de 2011. Segundo a matéria, era um agendamento com personalidades do governo da presidente Dilma.
Vossa Senhoria poderia revelar o teor dessa conversa com o ex-ministro Zé Disseu? Eu encontrei meu amigo Zé Disseu nessa reunião, que foi conseguida de forma fraudulenta pelo repórter da Veja. Essa matéria fraudulentamente conseguida pelo repórter da Veja, que usou métodos criminais para obter essa informação, tem uma relação pessoal entre eu e o ministro Zé Disseu, não tem uma relação pública nessa relação. Muito bem, eu encerro agora apenas com a pergunta final, lembrando que Vossa Senhoria está sob juramento. Alguém, em algum momento, lhe pediu ajuda financeira para a campanha política ou outro fim? Eu sou contribuinte público notório de campanhas financeiras. Na minha declaração de imposto de renda, todo ano, praticamente, eu declaro contribuições financeiras. Eu me refiro, doutor Sérgio, no exercício da presidência. Não, no exercício da presidência, não. No exercício ninguém nunca lhe pediu nenhuma ajuda financeira. Não. Como presidente da Petrobras, não. Tá, ok. Deputado Isalci. Senhor presidente, antes de começar a contar o tempo, eu só quero também relembrar isso. Está sob juramento. As questões também dos delatores, colaboradores premiados também estavam sob juramento, inclusive pode ser penalizado 4 vezes mais, só para dizer o seguinte: depoimento, termo de colaboração, Alberto Youssef, diz aqui que, em complementação ao termo de declarações realizado na data de ontem, o declarante gostaria de ressalvar que tanto a presidência da Petrobras quanto o Palácio do Planalto tinha conhecimento da estrutura que envolvia a distribuição e repasse de comissões no âmbito da estatal. Que, indagado quanto a quem se referia a relação do tempo Palácio do Planalto, esclarece que tanto o presidente da República, Casa Civil, o ministro das Minas e Energia, tais como Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, Denis Salvati, Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, Antônio Palocci, Zé Disseu e Edson Lobão, entre outros relacionados. Que esclarece ainda que eram comuns as disputas de poder, a distribuição de cargos no âmbito da Petrobras, e essas indicações eram finalmente levadas ao Palácio do Planalto. Quem indagado acerca da atuação dos diretores da Petrobras, esclarece que a presidência da estatal tinha conhecimento dos fatos. Ponto 1. Segundo ponto, que eu gostaria depois também de perguntar: que se recorda de uma situação que havia uma determinada situação em que houve determinado processo relacionado à contratação de serviço de marketing para a Petrobras e que teria sido interrompido em razão de irregularidades, que numa dessas, entre aspas, atas paralelas, o declarante recebeu a incumbência de pagar essas despesas das participantes em razão de determinação direta de Sérgio Gabrielli, então presidente, que teria repassado a determinação do então diretor Paulo Roberto Costa, que, como o contrato foi interrompido, o declarante pagou o restante dos valores devidos, se recordando do pagamento ter sido feito a partir de alguns TED, a partir da conta da empresa MO, laudos estatísticos. Só para lembrar que isso possivelmente vai ter que gerar uma cariação. Ainda, senhor presidente, no ano de 2005, Delúbio Soares deixou o cargo de tesoureiro de seu partido e foi substituído por João Vacari Neto, que, segundo depoimento de Alberto Youssef, já atuava como agente do esquema do Petrolão, junto à diretoria de serviço da Petrobras. Abre aspas, que João Vacari, mesmo antes de assumir como tesoureiro do PT, atuava perante a diretoria de serviço, dando ordens ao diretor Renato Duque, sendo que alguns pagamentos de comissões devidas pelas empreiteiras, pelo que se sabe, teriam sido feitas por meio de doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores. Está na colaboração número 1, de 2 de outubro. Pergunta a Vossa Excelência, como diretor financeiro e depois como presidente da Petrobras, o senhor sabia da implantação e operação do Petrolão? Como é possível montar um esquema de desvio de recurso, como confirmou aqui Barusco, institucionalizado, sem que o diretor financeiro e o presidente da empresa não perceberam? E aí eu reforço aqui, ou é conivente ou incompetente, ou os dois, pelo que está aqui. Para concluir, deputado Isalci. É porque teve 2 minutos, senhor presidente, do deputado André, que abriu para os anteriores aqui, usei para o nosso Florencio. Só com relação, rapidamente. 7 Brasil. Vossa Senhoria acompanhou a reunião. Não é Florencio, não. Oh, desculpa.
Peço para recontar, senhor presidente, meu tempo. Vossa Senhoria acompanhou a reunião em que esse assunto foi deliberado, a questão da composição da Sete Brasil. A iniciativa de criação da Sete Brasil foi efetivamente de Pedro Barusco e de João Carlos Ferraz, ou partiu de Vossa Senhoria ou de outro administrador da Petrobras? Nesse último caso, de quem partiu? E rapidamente, Vossa Senhoria acha que a amizade com o Zé Dirceu influenciou a sua nomeação na presidência da Petrobras e de que forma? Vossa Senhoria acha que o presidente Dilma foi uma boa presidente do Conselho de Administração da Petrobras? Como Vossa Senhoria explica a perda do valor de mercado 2012 para cá? Vossa Senhoria acha que a saída de Graça Foster da presidência da Petrobras foi boa para a empresa? E só um comentário rápido que eu pediria a Vossa Senhoria, porque recebi há pouco. Tem uma operação que foi feita, e está na revista Piauí, e Vossa Excelência recebeu o relatório juntamente com Zé Lada e Guilherme Estrela, com relação a um processo que existe nos Estados Unidos, da empresa West, contra, por incrível que pareça, a multinacional chama Encana Oil, sobre a questão que a Petrobras estava negociando em torno de 273 milhões com essa empresa, mas na prática o contrato era dessa empresa Encana, que entrou na justiça reivindicando a devolução. Vossa Excelência poderia falar sobre esse contrato? Eram essas minhas indagações, senhor presidente. Muito obrigado. Sobre esse contrato da Encana, a Encana é uma empresa canadense importante na produção de petróleo e areia betuminosa. Não é uma empresa pequena, grande empresa. Sim, multinacional. Multinacional. Eu não tenho a menor informação sobre esse contrato. Eu não chegou ao meu conhecimento nada sobre esse contrato. Eu não posso falar sobre esse contrato porque não tenho nenhuma informação a ele. Em relação à criação da Sete Brasil, eu tentei dizer aqui, a criação da Sete Brasil é fruto da experiência da Petrobras, que vem desde a década de 90, de montagem de estruturas financeiras para financiar projetos complexos e caros. Não é uma novidade. Isso aconteceu com tem um projeto chamado Projeto Marlim, que viabilizou o desenvolvimento do campo de Marlim em 1996. Tem outros projetos semelhantes à Sete Brasil. Não é uma coisa excepcional, fora do mundo do petróleo e fora da Petrobras. Portanto, o projeto 7 não é uma jabuticaba criada especialmente para fazer alguma coisa. É um projeto normal de um Project Finance para viabilizar o financiamento de um grande empreendimento sem afetar o balanço da Petrobras. A SPE é normal, as indicações é que não são normais. Não, mas as indicações foram as adequadas, porque são as pessoas que mais tinham conhecimento sobre o assunto. Então esse é o problema. Por isso que não se pode condenar as pessoas que na época você não sabia nada sobre elas. Eu vou lembrar também, nobre deputado, que a Petrobras tem mais de 50 analistas de bancos acompanhando diariamente a Petrobras. A Petrobras é fiscalizada pela CVM brasileira, pela SEC americana. A Petrobras é cotidianamente fiscalizada por auditorias diversos órgãos. Isso durante muitos anos, no tempo que nós passamos na Petrobras, que eu passei na Petrobras, de 2003 a 2012, essa questão da corrupção sistêmica nunca foi identificada. Como é que eu posso agora admitir que todos esses órgãos, todos esses especialistas, todo esse sistema não viu uma corrupção sistêmica montada? Não há possibilidade de existir uma corrupção sistêmica que não fosse percebida por esses órgãos. O que há é corrupção individualizada, pontual, específica e, portanto, questões que devem ser combatidas pela ação gloriosa da polícia. Ponto. Esse é meu ponto. Essa que é a questão. Vossa Excelência começou de trás para frente, quero ver Não, eu vou chegar lá. Agora vou chegar à questão do depoimento do senhor Alberto Youssef. Quer dizer, o senhor Alberto Youssef é uma pessoa que eu não sei quem é, nunca tive com ele, não sentei com ele para nada, não tenho nenhum contato com o senhor Alberto Youssef. Não faço operações de câmbio paralelo, não tenho nenhuma relação com o senhor Alberto Youssef. Vossa Senhoria não sabia como está afirmado aqui. Vossa Senhoria está sob juramento, estou perguntando por isso. Eu estou falando aqui, vou falar especificamente sobre a questão. Há no depoimento dele, como eu não participei do depoimento, eu não sei, uma dúvida sobre o que significa ressalvar. O senhor começou a dizer que ressalva, não é isso, por favor? Não falei ressalva não. Tá, ressalva. A primeira palavra que o senhor leu aí do depoimento é ressalva. Posso ler novamente para Vossa Excelência?
que, em complementação ao termo de declaração realizado ontem, o declarante gostaria de ressaltar, não é ressalvar, é ressaltar, que tanto o presidente da Petrobras quanto o Palácio do Planalto... Ressaltar, é diferente. Porque eu vi ressalvar. Não, é ressaltar. Tá bom, então eu fiquei na dúvida, depois eu fiquei na dúvida. Agora, eu nego completamente esse episódio que ele menciona. Tem que fazer uma cariação, presidente. Vamos fazer a cariação, não tem problema. Eu nunca tive uma conversa desse tipo com o presidente Lula, nunca tive, menos ainda com o senhor Youssef, porque o senhor Youssef eu nunca encontrei para discutir nada com o senhor Youssef, e imagino que Paulo Roberto não fala sobre isso. Portanto, eu não sei de onde vem essa informação. Vossa Excelência não percebeu que Vacari mandato... Doutor Desalci, teve Vossa Excelência concluiu as respostas? A senhoria? Eu não posso responder sobre o Vacari, que eu não sei essa informação. Eles que mandavam Não, isso é informação que o CEF diz. O senhor acredita na fala do senhor Youssef? Sobre juramento. O senhor acredita na fala do CEF? Hoje agora virar Europa. Eu não acredito na fala do senhor. Eu passo a palavra ao doutor Otávio Leite. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor Gabriele, presidente, a dimensão da tragédia tem números impressionantes. Queria só lembrar, o orçamento da República para esse exercício, tirando o pessoal, custeio, sobra para investimentos 80 bilhões. Qual é o investimento, a capacidade de investimento da Petrobras? Cerca de 80 bilhões. É mais ou menos a mesma coisa, é do tamanho do Brasil. É uma dimensão impressionante. E ela está aí, nesse estágio, no fundo do poço, valor de mercado lá embaixo, credibilidade a zero, condições objetivas para captar recursos praticamente nulas. Vou fazer 5 ou 6 perguntas direto, pedir ao senhor Gabriele que anotasse e se pronunciasse sobre elas. O que dizer aos trabalhadores brasileiros que tiveram oportunidade de comprar ações da Petrobras pelo FGTS e estão aí vendo o seu prejuízo nas suas contas? O que dizer para os desempregados, que já são os milhares, seja na Bahia, no Rio, no Rio Grande do Sul, por conta do não pagamento dos seus salários, por conta do desemprego? O senhor, se fosse para ir na Petrobras, o senhor não mandava pelo menos cortar a publicidade oficial que vem de uma mentira, que são cerca de 1,6%. Deixa eu acabar de falar, por favor, depois o senhor responde. Cerca de 1,6% para vender um paraíso que a gente sabe que não existe. Não era mais justo, pelo menos, e honesto, pelo menos, não deixar esses trabalhadores desempregados? O que o senhor tem a dizer sobre a possibilidade real, concreta, no mercado, de não haver o fechamento do balanço pela Pricewaterhouse? Isso é realmente assustador. É uma espécie de uma debacle, é uma espécie de a um passo do precipício final. Eu queria saber também, senhor Gabriele, sobre o tempo da compra da refinaria de Passadina, cuja presidente do Conselho, a presidente Dilma, se ela participou dos debates, puxe um pouco a memória, as preocupações em relação aos preços, se estava ajustado. Ela compartilhava também, portanto, eu posso afirmar isso, da sua convicção de que foi acertada aquela venda para a empresa, para o país. E ainda quero perguntar o seguinte, diante de tudo que o senhor veio a saber, embora o senhor ressalte que a corrupção sistêmica ela é impossível de acontecer, dado o controle que se impõe na Petrobras, etc. Mas, bom, temos aí, diante do Brasil, um movimento mafioso que se instalou, criminoso. O senhor se considera um ingênuo por não ter enxergado esse movimento ali ao seu lado? Queria saber isso do senhor. E, finalmente, lembrando que o senhor está sob juramento, lembrando que estamos todos acompanhando com toda atenção, eu fiquei muito perplexo diante das informações do senhor Vacari sobre os encontros dele, do Baruch, do Duque, uma espécie de trio, um trio impossível, né? Impressionante. E nós solicitamos já as imagens dos restaurantes, dos hotéis onde eles se encontraram. O senhor, em algum momento, foi convidado para um desses convescotes, para um desses jantares com Barusco, Duque e Vacari? Para concluir, deputado Otávio. Concluir e gostaria dessas respostas. Muito obrigado. Bom, nunca participei de jantares com Barusco, Duque e Vacari. Nunca participei. Se eu sou ingênuo ou não, eu acho que não sou. Pode ser que eu seja ingênuo, mas o que eu quero dizer é que todo o sistema montado, não só dentro da Petrobras, mas fora da Petrobras, que acompanha a Petrobras, não pode ser considerado ingênuo. É ingênuo se tomarmos como verdade a tese
inicial do senhor de que existe uma corrupção sistêmica. Como eu não acredito nessa tese, acho que é equivocada essa tese, eu não posso me considerar um ingênuo. Sistêmica, pelo menos, entendeu? É algo institucionalizado, organizado. Não é organizado, só já vem desde 2004. Não há possibilidade. Então, o bagunço diz que vem roubando desde 1997. Vem desde 97 roubando. Então, não posso acreditar que seja algo que foi montado sistematicamente, se discutiu. Porque na diretoria nunca foi discutido isso, o sistema de controle nunca captaram, os sistemas externos nunca captaram, as informações, denúncias nunca captaram isso, a avaliação do sistema de controle nunca captou essa questão, portanto, não há como, hoje, por um convencimento de alguns, de tentar dizer que houve um sistema de corrupção montado na Petrobras. Não posso concordar com isso. Eu digo na direção da Petrobras. Não acredito que a Petrobras vai ficar sem balanço. A Petrobras vai ter balanço, mas cedo ou mais tarde vai ter balanço. Não tem porquê. A corrupção, no ponto de vista da técnica internacional de apuração de balanços de empresas, é muito difícil de ser apresentada no balanço. Isso não é um fenômeno da Petrobras, é um fenômeno... Ou os senhores acham que as corrupções identificadas em outras empresas são lançadas como provisões no balanço? Não existe esse tipo de coisa. Você tem o resultado do prejuízo constatado que vai a resultado. Mas provisionar a corrupção é uma coisa equivocada, do ponto de vista da técnica contábil internacional. Não estou falando do caso específico da Petrobras. Portanto, eu acho que vai ter... A Price atestou a validade das certificações em 2012 e 2013. A KPMG atestou a validade das certificações e dos valores em 2006, 7, 8, 9, 10 e 11. Isso com testes, com milhares de testes sendo feitos sobre o significado dos números. Então, não posso admitir que a Petrobras não vai ter balanço. Mais cedo ou mais tarde, a Petrobras vai ter balanço. O desemprego, eu estou extremamente preocupado, conforme o senhor está levantando, sobre os impactos disso sobre o desemprego na cadeia de fornecedores. Esse é meu ponto de preocupação principal. Eu acho que nós estamos aí, sim, com o risco sistêmico de desmontar a cadeia de fornecedores da Petrobras. E esse risco é generalizar o desemprego no país, é substituir um modelo que ampliava a condição de criação de emprego e renda no país por importações internacionais ou por trazer empresas internacionais para substituir as empresas brasileiras. Mas porque os trabalhadores não estão recebendo salário? Não, isso é das empreiteiras, não é da Petrobras. Elas não estão sendo pagas? Não, elas estão sendo... Ela está numa crise financeira. Está sem dinheiro, então? Não, a Petrobras não está sem dinheiro. O problema... Porque as pessoas estão meses e meses atrasados. As empresas têm problemas. Por fim, a questão da ação do FGTS. É muito fácil e é muito correto, do ponto de vista dos políticos e do nobre deputado, tentar trabalhar com as informações. As ações do FGTS, hoje, valem muito mais do que quando foram compradas. Porque quando as ações foram compradas, a Petrobras valia menos de 10 bilhões de dólares. Hoje, a Petrobras vale 60 bilhões de dólares. Vale 4, 5 vezes mais do que antes. Portanto, as ações hoje valem 4, 5 vezes mais do que tinha antes. Então, não há perda de quem investiu pelo FGTS da Petrobras. A perda, sim, de quem investiu em 2008, quando a Petrobras passou a valer 2008. Eu era presidente da Petrobras. A Petrobras chegou a valer 380 bilhões de dólares. A queda, em 2008, comparando com 2008, está menos. Mas comparado com 2003, é muito mais. Por fim, eu queria retificar um número que eu dei aqui de memória. Eu falei 1,6, a Petrobras acaba de me informar aqui que é 0,16. O custo, a proporção de publicidade da Petrobras em termos de faturamento. Não é 1,6, é 0,16. Eu levei prejuízo à Petrobras dando seguimento às inscrições. Deputada Elisiane Gama, Vossa Excelência tem até 3 minutos. A sua irresponsabilidade. Quero garantir a palavra, deputado Raul. Deputado Raul. Deputado Raul. Deputado Raul. A palavra está assim. Deputado Raul, eu quero estabelecer o respeito aqui nessa reunião. A palavra está concedida e garantida à deputada Elisiane Gama. Falo em nome de milhões de brasileiros indignados. Senhor presidente, a pergunta que quero fazer ao senhor Barroso, eu queria que o senhor me respondesse de uma forma rápida, até mesmo por conta do tempo. Em 2005, o senhor esteve no estado do Maranhão, ao lado do então presidente Lula, naquela época a ministra Dilma Rousseff, e várias outras autoridades do governo estiveram no estado e anunciaram
a instalação, a implantação da refinaria Prêmio 1. O Estado do Maranhão, naturalmente, formou toda uma expectativa em relação àquele empreendimento. 2 bilhões e 100 milhões de reais foram investidos ali, numa terraplanagem, numa devastação de uma área, inclusive com planta nativa, de 2.000 hectares. E depois de várias interferências, inclusive com relatórios apresentados, que eu estou aqui com um deles do Tribunal de Contas da União, apresentando uma série de fragilidades, nós tivemos, considerando o tempo agora, em 2015, o anúncio de uma forma... Parece muito natural, da Petrobras, simplesmente dizendo que não ia mais fazer nenhuma refinaria. Da mesma forma, também aconteceu no estado do Ceará. Ontem nós tivemos aqui a ANP, onde nós tivemos uma informação que para mim foi estarrecedora. A Petrobras sequer encaminhou um projeto para a implantação da refinaria no estado do Maranhão. Ou seja... Para mim ficou claro que não havia nenhuma determinação de fato de levar o projeto adiante, já que nem mesmo o projeto foi executado. Ou melhor, foi realizado e protocolado junto à ANP. Por que, senhor Barusco, foi feito isso? Ou melhor, do mesmo grupo, né? Senhor Gabriele, por que foi feito isso? Com um estado como o estado do Maranhão, senhor Gabriele, o estado mais pobre do Brasil, 60% da população daquele estado vive abaixo da linha de pobreza. Famílias que não conseguem sequer, às vezes, construir um banheiro para poder manter o saneamento de suas casas. Jovens que entraram na universidade para poder, quem sabe, ter um emprego, porque o anúncio era de 25 mil empregos. E, de repente, vem uma resposta dessa natureza. E, por fim, eu vou emendar outra pergunta, que, na verdade, não é uma pergunta. Tive o cuidado de ler as notas taquigráficas de sua vinda à CPMI, o senhor que já veio várias vezes aqui, inclusive em outras comissões, e eu fiquei impressionada, como também fico hoje, mais uma vez, com a sua segurança em refutar todas as denúncias que já foram apresentadas, e naquele momento também refutava com veemência uma defesa incondicional da Petrobras e do PT, dizendo que não havia possibilidade de ter desvio de recursos. E hoje, 9 meses depois, o senhor volta aqui e fala de uma forma clara, estarrecendo o povo brasileiro, dizendo que não havia possibilidade de se descobrir um desvio tão exorbitante, aliás, a maioria durante a sua gestão. Eu lhe digo que, sinceramente, se eu fosse presidente da Petrobras, eu ia me sentir incompetente se eu não tivesse tido a possibilidade de detectar um desvio tão monstruoso de dinheiro como aconteceu na Petrobras. Mas o senhor é diferente, o senhor é PhD em economia, o senhor é pesquisador de universidades internacionais, o senhor tem todo o preparo. Finalizando, meu presidente querido, eu quero dizer a Vossa Excelência que, para mim, é indecifrável, na verdade, é incompreensível, é inexplicável essa sua posição. Mas eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Você se considera incompetente ou você é conivente com essa roubalheira que se instaurou na Petrobras? Nobre deputada, eu não posso responder a pergunta da senhora porque eu não considero que há uma roubalheira generalizada da Petrobras. Portanto, não posso dizer que sou competente ou incompetente. Porque, ao meu ver, o incompetente é a formulação inicial de que há um sistema que ninguém conseguiu perceber durante 60 anos da companhia. Então, para mim, esse é o problema do erro fundamental. Entendeu? Dos 60 anos não se percebeu isso. O Barusco falou que foi institucionalizado a partir do momento que o senhor assumiu a direção da Petrobras. Eu gostaria de garantir a palavra ao senhor Gabriel. Ele falou isso ontem, 2000. Eu gostaria de garantir a palavra ao senhor Gabriel para que ele pudesse responder a Vossa Excelência. Em relação à refinaria do Maranhão, nós, como eu disse aqui, os projetos da Petrobras passa por 4 fases. Na primeira fase, ele é um projeto conceitual, é uma ideia geral sobre o que vai fazer. Numa segunda fase, você detalha um pouco mais. Na terceira fase, você chega ao projeto básico. E aí, você vai para as licitações.
O projeto da refinaria de Maranhão foi até a terceira fase. Ao chegar na terceira fase, dada a situação de mercado na terceira fase, se constatou de que o projeto estava economicamente inviável. Portanto, nós, em meados de 2009, nós decidimos que o projeto deveria voltar à fase 0, à fase 1, que é redefinir a concepção do projeto. Foi contratada uma consultoria internacional para redefinir o desenho da refinaria. Portanto, isso foi uma decisão de 2009, que concluiu, aí eu não posso falar pela decisão de janeiro de 2015, porque eu estou fora da Petrobras desde fevereiro de 2012, mas concluiu em 2015 que não era possível economicamente viabilizar a refinaria. Então é um problema de análise de projeto tradicional da Petrobras. A análise do projeto evidentemente que levou a decisões de análise de aprofundamento dos projetos existentes, não é que não existia o projeto. Mas o senhor não protocolou nada na ANP. A interpretação da Petrobras sobre a instrução 16 da ANP é de que o pedido de registro no âmbito da ANP só ocorrerá quando você for começar as obras de construção de edificações. Qual é a fase? Não, dentro da fase, das diversas fases você tem a primeira... Chegou a fase 3. Não, a fase 3 é de projeto interno, é projeto interno da Petrobras. Esse projeto interno na refinaria tem terraplanagem, tem construção de edificações, tem implantação de módulos, tem comissionamento dos sistemas off-sites, tem possibilidade de você criar alternativas externas para fornecer equipamentos e fornecer... Então, esse é um conjunto de tarefas do projeto em todas as fases. Para pedir autorização ANP, pela experiência que a Petrobras teve na relação com a construção da refinaria de de Manaus, a REMAN, a necessidade de pedir autorização à ANP para a construção só ocorre quando você vai fazer edificações. Para a terraplanagem e remoção de vegetação, você não precisa ter autorização da ANP. Essa é a interpretação legal que a Petrobras tem. 2 bilhões e 100 milhões para o ralo. Não, é porque... 3 bilhões, juntando Maranhão e Ceará. É inaceitável isso. Não foi... Chega a ser indignante isso. Indecente. É roubar o dinheiro do povo brasileiro. Doutora Elisiane, entendo a insatisfação de Vossa Excelência, inclusive com muita justiça, porque defende tão bem aqui o Estado do Maranhão nesta casa. O tempo de Vossa Excelência está esgotado, darei seguimento às inscrições. Deputado Paulo Pereira, ausente. Deputado Lelo Coimbra, ausente. Deputado Valmir Pracidelli. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Vossa Excelência pode identificar qual é o seu pedido? Pois não, deputado Poderney? Depois nós teremos a réplica, não é isso? Não, deputado, assim não. Vossa Excelência é o 26º inscrito, nós estamos no 7º. Faltam 19. Aguardarei pacientemente. Tenho certeza disso. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, senhor Sérgio Gabriel, eu queria iniciar cumprimentando, parabenizando pela sua exposição aqui e dizer que Vossa Senhoria não está sendo acusado em nada pelo Ministério Público, não aparece em nenhuma lista. E, no entanto, aqui na CPI, o senhor saiba que, e a população que nos assiste sabe bem disso, existem deputados aqui que defendem os criminosos confessos, aqueles que dilapidaram e corrobaram a Petrobras. Tiveram alguns aqui que hoje tentaram hostilizar a Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e que até gelinho na água capaz de querer colocar para o senhor Barusco, que esteve aqui outro dia. De tão bem que quiseram tratar o senhor Barusco, que é um ladrão confesso da Petrobras. E hoje tentam hostilizar Vossa Senhoria, que fez um trabalho brilhante à frente da Petrobras. Eu tinha um rol de perguntas para fazer, mas para mostrar para as pessoas que existe 2 pesos e 2 medidas por parte de alguns deputados, eu tenho aqui, por exemplo, 2 matérias que diz respeito ao presidente nacional de um partido, de deputados que fizeram diversas acusações ao senhor, que está sendo acusado de corrupção, está sendo acusado de desvio de dinheiro, que tem, segundo a matéria desses jornais,
foi sócio de uma empresa que está sendo denunciada na Lava Jato, que tem contrato, esta empresa, com a Petrobras, desde 2001. Vou ler aqui um pedaço. A Comave tem contratos desde 2001 com a BR Distribuidora, um dos braços da Petrobras, para abastecer os aeroportos de Natal e Mossoró. O primeiro contrato foi assinado em fevereiro de 2001, durante o governo tucano Fernando Henrique Cardoso, quando o atual ministro do Tribunal de Contas da União, antigo quadro do PFL, que hoje virou DEM, José Jorge, comandava o Ministério de Minas e Energia. Então, veja só, na parte da manhã, senhor Gabriel, nós tivemos aqui o depoimento do presidente dessa casa. Os deputados aqui, vários deles, diziam que estas ilações feitas por esses criminosos que lá prestaram depoimento junto ao Ministério Público, não serviam quando citava o nome do presidente. Pois bem, os mesmos deputados dizem agora que as ilações servem quando cita o senhor. Olha o absurdo. Esses deputados que aqui tentam incriminar Vossa Senhoria, que não está sendo acusado de nada, apresentam matérias de jornais, muitas vezes quando sai algum fato ou alguma questão abordada por Vossa Senhoria, e acham que as matérias de jornais que trazem acusações aos políticos, aos presidentes de partidos, às pessoas ligadas a eles, não servem para nada. Eu, para concluir, senhor José Sérgio Gabrielli, acho que o povo que acompanha esta CPI, assim como acompanha o trabalho dos deputados, não pode ser enganado. Os desempregos que têm acontecido não é fruto apenas das investigações que estão acontecendo, é fruto de uma tentativa que ocorre por parte de alguns aqui de transformar um patrimônio do povo num capital internacional. Tem projetos de deputados que fazem parte desta CPI. Para concluir, que querem internacionalizar a Petrobras. Isso nós não vamos permitir. Queria que Vossa Senhoria pudesse abordar o significado dessa oscilação de petróleo internacional, o que isso tem de reflexo para o nosso país. E eu gostaria também que Vossa Senhoria pudesse abordar alguma coisa com relação ao preço dos combustíveis, porque é isso que as pessoas querem muitas vezes saber e que alguns tentam atribuir, né, a má gestão quando se trata de outras questões que eu gostaria que Vossa Senhoria, que tem evidentemente toda a experiência de presidir a Petrobras, pudesse discorrer aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência, pelas perguntas. Eu imagino que nesse processo que nós estamos vivendo, em que há uma ação muito intensa de divulgação de informações parciais, de ilações sobre delações que você não sabe os detalhes, de condenações públicas sem que você tenha os procedimentos legais adequados. Isso é um problema muito perigoso para a democracia brasileira, é um problema muito perigoso para a justiça brasileira. Mas é a realidade que nós vivemos. Em relação à situação do preço do petróleo e do preço dos derivados, esse é um ponto que foge ao controle administrativo direto das empresas. Nós temos hoje no mundo uma situação de mudança muito profunda no mercado mundial de petróleo. O mercado mundial de petróleo se equilibrava de 1973 até 2013, basicamente com o controle da produção que a Arábia Saudita fazia. A Arábia Saudita aumentava a produção quando a demanda crescia e, portanto, faltava petróleo no mundo, ela aumentava a produção, o preço se estabilizava um pouco mais. Quando a demanda caía, a produção era maior do que a demanda, ela reduzia a produção e, com isso, o preço do petróleo deixava de cair.
Esse processo de ajuste ocorria porque o custo de produção do petróleo na Arábia Saudita era muito baixo e os campos de produção da Arábia Saudita são muito altos. Isso fazia com que, portanto, o poder da OPEP fosse um poder importante na fixação de preços internacionais. A partir de 2013, esse mecanismo deixou de funcionar, porque a Arábia Saudita se recusou e a OPEP se recusou a reduzir a produção com o preço caindo. O preço estava caindo porque a demanda japonesa, a demanda europeia, e a demanda japonesa e a demanda americana caiu. Os chineses começaram a comprar um pouco menos e a produção do shale gas transformou os Estados Unidos em um país autossuficiente em gás e praticamente autossuficiente em petróleo leve, o que diminuiu o poder da Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita decidiu fazer o seguinte: olha, eu vou deixar o preço flutuar para baixo mais, porque deixando o preço flutuar para baixo mais, eu tiro de condição de produção o produtor de shale gas caro, ele sai de produção, portanto não vai crescer a produção americana, portanto eu volto a ter um papel importante e de quebra dou um papel importante para a geopolítica americana, que é fragilizar a Rússia, a Venezuela e o Irã. Então é um problema de geopolítica mundial, não é um problema, digamos, de disputa interna aqui dentro, é um problema de geopolítica mundial. Nesse contexto, nós temos o preço da gasolina e do diesel e do QAV. Esses produtos são produtos que tendem a funcionar em países que têm importação desses produtos, convergir de alguma maneira para o preço internacional. Então, durante um certo tempo, esses preços estavam altos internacionalmente. O nosso preço brasileiro não estava acompanhando esse preço internacional alto. Portanto, nós tivemos aqui uma certa contenção dos preços derivados em função dos impactos que isso poderia ter sobre a inflação brasileira. É uma decisão geopolítica também por parte do controlador da Petrobras. Quando os preços internacionais começaram a cair por esse mecanismo de ajuste que a Arábia Saudita deixou de fazer, simultaneamente a isso, você teve a variação do câmbio, aumentando o valor do dólar, portanto depreciando o real. Na medida que o dólar cresce, o efeito, digamos, positivo sobre o caixa da Petrobras, de você manter o preço da gasolina e do diesel mais alto do que o internacional, desaparece, porque a importação você paga em reais. Então, portanto, você acaba pagando mais em reais e, portanto, não tem efeito. Então, do ponto de vista da estrutura de preços, é correta a política de preços da Petrobras de que não deve passar diariamente ou de curto prazo a variação dos preços internacionais para o mercado brasileiro. Mas é impossível para a Petrobras manter os preços domésticos de derivados por muito tempo fora dos níveis internacionais. Agradeço ao senhor Gabriele, pedindo também ao convocado que, se pudesse ser mais conciso nas respostas diante da adiantada hora, a presidência agradece. Deputado Marum, ausente. Deputado Léo de Brito, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Bem, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, queria saudar também o depoente. Primeiro, senhor presidente, dizer que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes aqui, porque o povo brasileiro é inteligente. Ele não aceita que se brinque com a inteligência dele. E nesse mesmo sentido eu quero me somar aqui à preocupação do deputado Pracidelli, que me antecedeu, para a gente não utilizar de 2 pesos e 2 medidas. Eu estou vendo aqui alguns discursos aqui já fazendo o depoente, julgando e já condenando o nosso depoente. E hoje pela manhã eu concordei com absolutamente todos os discursos que foram feitos aqui, no sentido de a gente relativizar as delações, no sentido da gente relativizar questões como financiamento de campanhas, que 18 partidos receberam financiamento de campanha licitamente, que estão registrados no TSE. E aí não dá para a gente tratar o Ministério Público de manhã de forma questionadora e à tarde ele ser um herói. Não dá para a gente tratar da mesma maneira, o senhor Gabriele, que veio nesse momento aqui, que não está sendo investigado, da mesma maneira que um bandido,
como o seu Pedro Barusco, que foi tratado aqui quase como um herói nacional. Então nós temos que tomar esses cuidados. Não dá para a gente transformar o Youssef, que fez uma delação a respeito do seu Anastasia, que o PSDB fez todo o esforço hoje de manhã para tentar desqualificar isso, e hoje à tarde achar que é uma verdade absoluta. Então nós temos que tomar todos esses cuidados. Eu peço que se tome todos esses cuidados. E porque tem vários partidos que estão envolvidos e nós estamos aqui para investigar. E eu queria, nesse momento, fazer as minhas perguntas, senhor presidente. Primeiro, que eu queria que o senhor se reportasse algumas coisas que o senhor Pedro Barusco falou aqui, que talvez tenham passado até despercebidas pela mídia. Primeiro, ele colocou de maneira muito categórica que não houve prejuízo na Petrobras. Colocou isso aqui, por conta de que o preço era o preço praticado no mercado. Segundo, que não havia nenhum tipo de represália a empresas para que elas pagassem propina à Petrobras. Terceiro, que ele estimou que o senhor Vacari, tesoureiro do PT, tenha recebido entre 150 e 200 milhões de dólares, mas ele esqueceu de falar aqui, e aí é bom que se registre isso, que o senhor Vacari só assumiu a tesouraria do PT em 2010, e ele fala de 2003 a 2013. Queria que o senhor comentasse sobre isso. E indo para o encaminhamento, presidente, por favor, queria pedir essa complacência, eu queria que o senhor falasse, o senhor tem dito em entrevistas de uma suposta existência de espionagem na Petrobras, e a que interesse o senhor acha que está a serviço esse sistema de espionagem? E também queria que o senhor comentasse, se o senhor tem conhecimento, a respeito do projeto de lei que foi apresentado nesta casa na última semana do deputado Jutaí Júnior, do PSDB, o projeto PL 600 de 2015, desobrigando a participação de 30%, mínima de 30% da Petrobras nos consórcios. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, novo deputado. Eu vou começar pelo PL 600. Eu não conheço o detalhe do PL 600, mas conheço a formulação feita pelo PSDB num seminário realizado aqui em Brasília em janeiro de 2013, que foi publicado posteriormente no livro pelo deputado do Espírito Santo, do PSDB, que eu não me recordo o nome dele agora atualmente, que traça uma linha de atuação do PSDB em relação ao marco regulatório do pré-sal. E nesse seminário fica claro que o PSDB vai lutar contra a presença da Petrobras como operadora única, vai lutar para que a Petrobras deixe de ser, como sendo operadora única, deixe de ser obrigada aos 30%, vai lutar para acabar com partilha como contrato para o pré-sal brasileiro, vai lutar para que não se viabilize, portanto, o processo de controle da partilha de produção, voltando às concessões com leilões de entrada, onde o bônus passa a ser o elemento-chave para a entrada na produção de petróleo. Portanto, essa concepção é desmontar completamente o que foi feito por esse Congresso Nacional em 2010, aprovando o novo marco regulatório. Portanto, eu acredito que vários projetos de leis de origem do PSDB vão caminhar nessa direção, porque isso é público e notório, a posição do PSDB contrário ao marco regulatório. Ao ser contrário a esse marco regulatório, evidentemente que o PSDB tem que ir adiante nas consequências disso, porque se você tem vários operadores, a tecnologia são várias. Portanto, consequentemente, você não tem o controle do desenvolvimento tecnológico, nem tem a capacidade de desenvolver a tecnologia mais rápida, porque a Petrobras é quem mais conhece. Segundo, tem que ser uma segunda consequência, porque é o corolário dessa decisão. Se você não vai ter um operador único, como é que vai ser a infraestrutura? Quem vai ser o proprietário ou o gestor do sistema de aeronaves, de barcos de apoio, de sistemas de gasodutos, de oleodutos? Como é que vai ser esse tipo de repartição
da Petrobras não sendo operadora única. Presidente, ao discurso, presidente. Então, citados, presidente. Então, consequentemente, eu estou dizendo que é uma posição política respeitável que vai desmontar o que é hoje o conteúdo nacional, o desenvolvimento tecnológico e o papel da Petrobras. Vossa Excelência não falou na restatização que o nosso presidente prega. Restatizar a Petrobras, que hoje é patrimônio do PT. E essa é uma opinião do nobre deputado. Aliás, senhor presidente, rapidamente, questão de ordem. Presidente, a proposta de emenda à Constituição que tramita nessa casa, toda vez que um partido inclui uma cláusula citado aqui, a gente tiver que fazer acho que é um dado relevante, é um dado relevante. Esclarecimento, doutor Otávio Leite. É um dado relevante. Vou abrir para você uma questão de visão de como a empresa pode ir mais adiante, nós temos, evidente, diferenças, né? Enfim, não foi feito leilão nenhum, essa tragédia que se conta a Petrobras. Mas eu queria registrar o seguinte: a proposta de emenda à Constituição, que se propõe, portanto, colocar como cláusula constitucional o impedimento de se privatizar a Petrobras, é de autoria do PSDB. Eu queria até solicitar aos deputados do PT que pedíssemos urgência para que isso fosse logo votado, porque eu acho que é um serviço se prestar ao Brasil preservar essa titularidade antes que a derrocada final da Petrobras venha. Em relação ao depoimento do senhor Barusco, eu assisti até as 2 horas da tarde pela transmissão da TV Câmara, depois não consegui mais assistir, portanto eu assisti uma parte do depoimento. Eu não sei, o que eu entendi do depoimento do Barusco foi que ele disse de fato, de que se você tem os preços, os orçamentos de acordo com o mercado, se o BDI está dentro da faixa esperada da Petrobras, a Petrobras não pode ter prejuízo, pode ter preço alto, mas não necessariamente sobrepreço nem prejuízo. Se parte desse BDI e parte da lucratividade das empresas, ela reparte ou para corrupção, ou para financiamento de campanha, ou para financiamento legal ou ilegal, é um problema externo à Petrobras, que o sistema de controle da Petrobras não pode captar. Então, em última instância, é isso que eu entendi do depoimento do senhor Barusco. Que roubava, mas roubava fora da Petrobras. Agradeço a senhoria, deputado Jorge Sola, ausente. O inscrito agora, o delegado Valdir, mas ele fez uma permuta. Vossa Excelência fez uma permuta com o deputado João Galberto. Então, o deputado João Galberto, com a palavra, Vossa Excelência está inscrito agora como o segundo delegado Valdir, dos não membros. Senhor presidente, dos não membros. Senhor presidente, está havendo uma nova votação nominal, tem sido uma rotina nesta tarde. O senhor poderia, por gentileza, nominar uma relação, quem sabe, porque aí o deputado faz uma estimativa de tempo, se dá de ir votar ou deve permanecer. Eu iria aqui fazer um intervalo de 5 minutos para que... Senhor presidente, meu questionamento é rápido. Fica à vontade. O senhor Gabriel vai ao banheiro. Qual seria o questionamento de Vossa Excelência, deputado João Galberto? Lista. Deputado João Galberto, Afonso Florencio, Edio Lopes, Aloysio Mendes, Júlio Delgado, Celso Pancera, Onis Lorenzoni, Maria do Rosário, Silas Câmara, Peronde, João Carlos Bacelar, Paulo Magalhães, Admilson Rodrigues, Paudenê Avelino, José Rocha, Efraim Filho, Jorge Bueira, Carlos Andrade, JHC, Rodrigo Martins, Ivan Valente e Ricardo Barros. Luiz Carlos Rauli, delegado Valdir e o deputado Adail Carneiro, fechando a lista de inscritos. É o banheiro. Deputado João Galberto, Vossa Excelência tem a palavra. Por até 3 minutos. Senhor presidente,
Seu José Sérgio Gabriel, eu espero aqui hoje não ser contaminado pelo sentimento de indignação, revolta da população brasileira com o senhor, com o PT e com esse governo que está aí. O senhor, nas suas palavras e nas suas respostas, o senhor citou que o roubo da Petrobras foi muito pequeno. Imagina o senhor que somente o senhor Pedro Barusco roubou 300 milhões de reais. Se o senhor, só fazendo uma comparação com o trabalhador brasileiro, que parece que o senhor não respeita, isso significa o trabalho de 1.000 pessoas durante 35 anos. 1.000 pessoas. Somente o Pedro Barusco, que trabalhava com o senhor, roubou do povo brasileiro. Só para o senhor ter uma ideia. E o senhor afirmou aqui, categoricamente, que o roubo da Petrobras foi pequeno. Tá? Isso realmente é de revoltar qualquer pessoa. Eu tinha várias perguntas aqui para fazer para o senhor. Mas eu não vou servir para esse papel. Vou dizer por quê. O relator fez mais de 50 perguntas para o senhor. E é brincar com a inteligência do povo brasileiro achar que o senhor não combinava com essas perguntas. A resposta já foi dada para as perguntas. Os deputados da sua base fazem as perguntas já para que o senhor responda de uma maneira que lhe isente. Então eu não vou servir para esse papel aqui para o senhor. Eu só queria dar alguns dados para os deputados presentes e também para o senhor, que o senhor sempre compara a sua administração como muito boa e o período do PT, a Petrobras cresceu muito. No período de Fernando Henrique, de 94 até 2002, a Petrobras teve uma valorização de 607%. 607%. De 2003 para cá, para 2010, a Petrobras teve uma valorização de 328%. Significa que no período governado pelo PSDB, a Petrobras foi valorizada em mais do dobro do que do período administrado pelo PT. O senhor falou também aqui que quem comprou ações em 2008 perdeu. O colega Raul ele estava indignado porque ele, como muitos brasileiros, também perderam muito dinheiro. Não, senhor. O senhor está enganado. Quem comprou as ações também em 2003, se tivesse aplicado o seu dinheiro na poupança, teria um rendimento, se ele aplicasse R$100, teria R$304 hoje. Na Petrobras, ele só tem 197. Então, o senhor também está enganado com isso. Sobre a capacidade que o senhor tem para concluir de se manifestar, todo mundo passou muito tempo, né, presidente? O presidente será complacente, estou apenas informando que o tempo regimentado do Vossa Excelência está encerrado. Já foi perguntado para o senhor aqui se a Petrobras entrou nessa condição hoje de ser uma empresa numa situação que todo brasileiro não quer, com muitos problemas, de muito desemprego. O senhor mesmo que é da Bahia, como eu sou, sabe quantas pessoas foram desempregadas ali em Maragogipe? Mais de 4.000 pessoas em função da administração do PT na Petrobras, claro que foi.